Ela é psicóloga e usa terapia para curar os comedores compulsivos. Elizabeth Schumann. Como é que é esse negócio da antidieta, Elizabeth? Antidieta é uma abordagem que eu venho trazendo já há algum tempo de dois institutos que têm desenvolvido esse trabalho desde a década de 70 já, um em Nova York e um em Londres. E é uma abordagem específica para o que a gente chama de distúrbios da alimentação. Distúrbios da alimentação quer dizer compulsão de comer, anorexia nervosa e bulimia, ou bulimorexia, alguns chamam assim também. E compulsão de comer é com o que eu mais trabalho aqui e que é o que mais está à tona, o que é mais comum de encontrar. Agora, a bulimia também é uma forma de compulsão de comida também, né? Que é o contrário da abulimia, não é isso? Não, varia um pouco a nomenclatura. Tem gente que chama de abulimia, bulimia e bulimorexia, mas quer dizer a mesma coisa. Mas a bulimia não é o jeito que não quer comer nada? Não, anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Na verdade, Ju, são três lados. Se uma moeda pudesse ter três lados, seriam três lados de uma mesma moeda, de um mesmo distúrbio, de um mesmo sofrimento. Então, a anorexia é essa negação patológica de comer, né? Então, é cada vez mais frequente ainda em pré-adolescentes, meninas em geral, de 10, 11 anos, têm começado cada vez mais com isso. E quer dizer, uma recusa total de comer, de expelir o que você ingeriu, ou com vômitos, ou com laxantes, ou com diuréticos, mas que é muito perigosa, que pode levar à morte. Bulimia, ou bulimorexia, ou a bulimia, como você está falando, é um estado intermediário entre a compulsão e a anorexia. Então, está cada vez mais comum também, mas pega uma faixa mais... A bulimia não chega a ser tão grave quanto a anorexia nervosa, né? Não chega a ser tão grave, mas provoca graves distúrbios no trato digestivo e graves danos psíquicos também. O que é bulimia? É você comer, tem gente que chama de dieta romana, é você comer e vomitar tudo depois, ou tomar laxante, tomar diurético também. Quer dizer, come e vomita para comer mais, inclusive. Exato. E os romanos faziam isso, né, pô? Exato. Com a peninha de ganso na garganta para vomitar e comer mais. Exato. E muitas vezes por dia, inclusive. Parece fórmula mágica, né, que algumas pessoas encontram, então, de comer tudo e não engordar. Mas é muito grave também e provoca muito sofrimento. Mas a pessoa consegue vomitar com a maior facilidade? As pessoas bulímicas, em geral, sim. Fica um ruminante, aquilo volta, ele... E elas são capazes, inclusive, de fazer um vômito seletivo. Quer dizer, você comeu um monte de coisas, o feijão, o arroz, o bife, a batata, a verdura, e você vomita tudo menos a verdura ou menos a fruta, por exemplo, que não engorda. Tem pessoas que são capazes de fazer isso. Mas isso é fantástico! Mas, Elizabeth, você está me contando uma coisa extraordinária. Não, eu vi uma vez saindo do Jeca de madrugada, eu saí de uma gravação, parei para tomar um café e eu observei um bêbado que ele bebia e ele vomitava, mas ele vomitava com uma tranquilidade, pelo seguinte, aquilo não tinha nem o menor esforço, ele só fazia assim, ó. E pegava o lencinho e fazia... Pronto, aí bebia, depois ela fazia... Era de uma delicadeza. Eu digo, como é que a pessoa consegue vomitar com essa facilidade? Agora, compulsão de comer, porque esses dois, bulimia e anorexia, já são estados mais patológicos e mais raros também. Agora, a compulsão de comer já é uma coisa quase epidêmica hoje em dia. Quanto mais essa cultura e os meios de comunicação insistem em eleger como padrão pessoas cada vez mais magras, quer dizer, a gente decidiu aqui nessa cultura, nesse século, nessa década, que beleza quer dizer igual a ser magro, a ser esguia e ser jovem. E tudo isso para sempre, né? Quer dizer, quanto mais a gente investe nisso, mais a gente começa a sofrer, mais a gente começa a entrar no círculo vicioso da compulsão. Mas você acha que é uma característica desse século? Ou você acha que o padrão de magreza... Porque, na minha impressão, a minha impressão é que o padrão de magreza é que mudou. Quer dizer, você vê uma fotografia dos anos de 1900, uma magra, ela é magrinha, dos 1900, era uma mulher
rechonchudinha. E está cada vez mais acelerado. Tem uma Quer pesquisa... dizer, o padrão da magreza é que Tem mudou. uma pesquisa da garota Playboy, desde a década de 50 até aqui, né? E os centímetros que elas vão tendo e elas estão muito, muito mais magras. Se você pegar a Marilyn Monroe hoje em dia, ela seria considerada uma das gordinhas. Quer dizer, a garota Playboy daqui a pouco não vai caber naquelas 2 páginas, né? Quando eu abrir não tem mais, cadê? Sumiu. E você acha que, por exemplo, tem magro também, falando da compulsão de comer, tem magro que também é um comedor compulsivo? Vamos falar então o que é compulsão de comer e por que é diferente de obesidade. Né? Eu estou falando, vocês estão vendo, eu estou falando em compulsão de comer e não estou falando em obesidade. As duas coisas muitas vezes podem coincidir, mas nem sempre. Tem pessoas que são gordas e não são compulsivas. Então, por exemplo, como é que a gente difere? Como é que a gente enxerga a olho nu? São pessoas que há anos mantêm o mesmo peso, um padrão estável de peso. E tem pessoas que são magras, que pelos padrões sociais podem ser consideradas magras, inclusive bem magras, mas que estão numa dinâmica compulsiva, sofrendo muito, dieta atrás de dieta, por quê? Não conseguem estabilizar seu peso. Então fazem aquele regime, emagrecem e engordam tudo outra vez, no que muita gente chama de sanfona, de ioiô, no que quiser. O que quer dizer compulsão, então? Quando você fala de obesidade, você está falando de um critério quantitativo, de quantidade. Quanto você tem de excesso de peso, o que você come, quanto você come. E quando você fala de compulsão, você está falando de um critério qualitativo. Então, o que está em jogo já não é mais quanto, se é 2 colheres de arroz, se é 3 batatas assadas ou não. Isso deixa de ter qualquer importância. Você está falando de de um modo de relação com a comida. Como você se relaciona com a comida. E para um compulsivo, e é esse modo de relação que faz engordar. E ele é sempre fora da fome. Quer dizer, um compulsivo está sempre comendo fora da fome fisiológica. A gente difere fome de estômago de fome de boca. Então, o que está sempre em jogo, um compulsivo, a gente brinca que come por qualquer motivo, né? Tem gente que come porque está triste, come porque está contente, come porque tem muita coisa para fazer, come porque não tem nada para fazer. Come para estocar, e muitas vezes as dietas ensinam isso, né? Você tem que comer para não sentir fome depois, e come por despedidas, que é o mais comum. Então, já que eu vou começar a minha dieta... A Célia está rindo lá, porque ela faz muito essas despedidas, né, Célia? Eu não vou comer um bombom só, porque não tem sentido. Se eu nunca mais vou comer bombom, eu tenho que comer 30 de uma vez. E eu vou sempre comendo de 30 em 30. Então, compulsão. Como é que é um compulsivo? Ele está sempre alternando o peso, emagrecendo e engordando,